Sou o Pedro, Serviços Académicos e, portanto, vou dar algumas noções, falar sobre algumas noções da nossa parte relativamente à parte de ocorrências, distribuição de serviço docente, não da parte tão técnica, mas algumas regras que serão úteis também para gerar a distribuição de serviço docente. Vou começar. Algumas orientações. Portanto, a distribuição de serviço docente deverá corresponder ao plano aprovado e publicado em Diário da República. Portanto, temos-nos apercebido que muitas das vezes o que consta no cigarra, no CIFEU, não é exatamente o que é aprovado e o que consta em Diário da República. Por exemplo, muitas vezes aparece que é uma teórica em Diário da República e muitas vezes é considerada como uma teórica ou prática quando não deveria ser. Portanto, deverá ser sempre exatamente o que consta em Diário da República. Em termos de número de horas de contacto distribuídas previstas por semestre/ano, segundo o tipo de metodologia adotada. Portanto, as metodologias que neste momento estão aprovadas é o ensino teórico ou prático, ensino prático e laboratorial, trabalho de campo, seminário, estágio, orientação tutorial e outra. Temos aqui alguns casos de unidades curriculares que no passado eram denominadas, por exemplo, de P ou de L, que agora deverão ser sempre PL. Portanto, aquela tipologia P e L que existia no passado agora já não existe. Portanto, foi conjunta e ficou uma tipologia PL, prática laboratorial. Isso. Sim, sim, sim. Sim. Porque não era lido. Portanto, eventualmente no final, a parte das perguntas, eventualmente no final, eu posso já responder a essa, até porque se enquadra no seguimento, mas relativamente a essa pergunta nós agora, quando geramos e inserimos a informação relativamente à unidade curricular, à sua tipologia e à distribuição por horas de contacto, definimos logo a tipologia. Portanto, e o docente, ou portanto a pessoa responsável por gerar a distribuição de serviço docente, vai-lhe aparecer aquela tipologia. Portanto, se eu definir que é PL, a pessoa que vai gerar a distribuição de serviço docente ou vai colocar o número de turmas vai indicar sempre, só terá a indicação que é PL. Portanto, não terá a possibilidade de abrir outra tipologia. Terá que trabalhar sempre dentro daquela tipologia. Antigamente não havia essa possibilidade. Do lado do CIFIOP era possível gerar qualquer tipologia, independentemente da que eu colocava na minha base de dados. Fernando, se calhar depois no final, se calhar é mais fácil. Se calhar no final, depois na apresentação da Susana. Pronto. Eu tenho aqui um caso prático, que é a Unidade Curricular Mercados e Regulação, que tem como tipologia TP 42 horas e OT 28. Portanto, eu fiz um excerto do que constava em Diário da República, apenas para dar ideia de como está distribuída a informação em Diário da República. Portanto, tem o número de horas total, portanto, o número de horas, em termos de horas de trabalho do estudante, algumas presenciais e outras em casa, portanto, de estudo, e as horas de contacto, que é, portanto, teórico-práticas 42 e orientação tutorial 28. No planeamento da ocorrência, eu ao definir que na minha base de dados é TP e OT, portanto, ao distribuir as turmas, a pessoa responsável apenas terá aberta a tipologia TP e OT. Portanto, temos aí no PDEC 001, portanto, mercados e regulação, não sei se conseguem ver, conseguem, com alguma facilidade. Ao distribuir, portanto, tem que estará em funcionamento, sim ou não. A unidade, portanto, neste caso é o Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, portanto, que é a unidade responsável pelaquela unidade curricular, que é inserida pela pessoa que faz a distribuição das turmas. Portanto, e depois tem ali, portanto, a parte do TP, que é uma turma, mais OT, uma turma. Portanto, só dá para inserir o número de turmas naquela tipologia específica que eu defini previamente. Isto são algumas notas. Portanto, a criação de ocorrências condiciona o processo de parametrização de vagas para cada unidade curricular. Ao nível do processo de inscrição dos estudantes, apenas irão constar na proposta de inscrição apresentada ao estudante as unidades curriculares para as quais foram criadas as ocorrências. Isto é, se não tiver sido criada uma ocorrência, o estudante, quando aceder ao boletim de inscrição do CIFEUP, não lhe vai aparecer a unidade curricular. Isto acontece mais a nível das unidades curriculares optativas. Nós temos muitos casos de unidades curriculares que não são oferecidas num dado ano letivo. Portanto, à cabeça, a pessoa que vai fazer a distribuição de serviço docente
deverá deverá não gerar, portanto, uma distribuição de serviço docente associada àquela unidade curricular e não criar ocorrência, porque só é possível gerar uma distribuição de serviço docente após criar uma ocorrência. Isto é tudo. Agora, há aqui um ponto que é importante, que é portanto, basta ser gerada a ocorrência para aparecer logo no boletim de inscrição. Portanto, quem estiver a gerar a ocorrência tem que ter noção que, não gerando distribuição de serviço docente para aquela unidade curricular, ela irá na mesma aparecer no boletim de inscrição, o que poderá originar depois alguns problemas futuros, como, por exemplo, os estudantes poderem se inscrever naquela unidade curricular em setembro e depois, sendo uma do segundo semestre, o estudante depois chega a janeiro e diz: eu pensava que esta iria funcionar e agora é que tenho noção que ela não funciona. Portanto, é muito importante não gerar uma ocorrência para uma unidade curricular optativa à qual nós sabemos que não vai funcionar nesse ano letivo. Portanto, isto é um segundo passo e eu há bocado mostrei-vos o primeiro menu. Portanto, este menu, que era o primeiro passo, portanto, da geração da ocorrência no CIFIOP, este é o segundo passo desse submenu. Portanto, aqui é possível, para além do número de turmas, gerar o número de horas semanais e o número de horas totais da unidade curricular por tipologia. Apenas uma nota: o número de horas semanais e o número de horas totais é sempre para uma turma. Portanto, se tivermos, por exemplo, neste caso só temos uma turma, uma teórica ou prática e uma orientação tutorial. Mas se tivéssemos ali duas turmas, iríamos na mesma indicar a distribuição para uma única turma. Portanto, neste caso, 42. Se considerássemos aqui 14 semanas, portanto, 42 a dividir por 14, iria dar as 3 horas semanais e os 28 a dividir por 14, as 2 horas semanais. Portanto, batendo sempre certo com o que está em Diário da República. Isto é a visualização depois do que aparece na unidade curricular no CIFIOP. Portanto, vemos ali que teórico-práticas, o professor João Paulo Tomé Saraiva tem 3 horas com uma turma e a orientação tutorial, o mesmo professor, 2 horas também numa turma com orientação tutorial. Aqui há um ponto também importante que é, relativamente à orientação tutorial, muitas das vezes, temos-nos apercebido que é considerado em Diário da República. E depois, quando é feita a distribuição de serviço docente, muitas vezes não é alocado àquela tipologia, por ser uma orientação tutorial. Mas é sempre necessário ir de acordo, porque por algum processo de auditoria que exista, interno ou externo, deverá estar sempre de acordo com o que está em Diário da República, independentemente de ser essa tipologia de orientação tutorial, que à partida não é uma aula em si, portanto, será sempre algum apoio extra-aula. Relativamente ao processo da acreditação, nós apercebemos que, portanto, há aqui alguns controles em termos de qualidade dos ciclos de estudo. Portanto, relativamente ao corpo docente que deverá estar presente no ciclo de estudos, temos os critérios mínimos de referência quanto à qualificação do corpo docente para a acreditação dos ciclos de estudos. A instituição deve dispor de um corpo docente próprio, considerando-se como corpo docente próprio o conjunto de docentes em tempo integral, qualificado na área do ciclo de estudos a acreditar e adequado em número, do qual pelo menos metade deve ser doutorado. Pronto, se isto consta depois na apresentação que será enviada, tem aqui uns documentos onde é referido, mas isto consta no GADES e no artigo 6º, 16º, 28º, 57º e número 1. Portanto, este GADES é a parte dos diplomas. Portanto, é um diploma que regulamenta a parte dos diplomas dos ciclos de estudos. Isto são condições essenciais no processo de acreditação do ciclo de estudo, que o corpo docente tem algumas características. Portanto, eu agora vou falar mais em concreto. Portanto, mais de metade do corpo docente em ETI no ciclo de estudo com docentes ao grau de mestre ou de doutor, portanto, nos programas doutorais, nos mestrados independentes e nos mestrados integrados, deve ser doutorado nas áreas científicas integrantes da especialidade ou ramo de conhecimento do ciclo de estudos. Este é um ponto. Eu no final depois vou mostrar um quadro, mas isto nós temos-nos apercebido que muitas das vezes existem algumas dúvidas relativamente ao tipo de corpo docente e isto poderá ser sempre uma noção que na distribuição de serviço docente a pessoa que a for fazer ter noção quais serão as regras e, à partida, em termos de acreditação, o que é que será pedido. Nos programas de 6º ciclo, todos os docentes afetos ao ciclo de estudo devem ser doutorados. Isto é um ponto que muitas das vezes não há a tendência a muitas vezes ter lá um ou outro que
possa não ser. Portanto, mas isto é importante nos programas doutorais, todos os docentes serem doutorados. A instituição deve dispor de um número docente próprio, docentes em tempo integral de pelo menos 75% do número total de ETIs. Eu agora vou mostrar um quadro resumo que eventualmente facilita e explicará este ponto. Portanto, dos docentes, dos 100% doutorados, por exemplo, vou falar no caso dos doutoramentos, dos 100% que estão doutorados. Ok. Destes 100% que são doutores nos programas doutorais, 75 têm que estar a tempo integral. E também 75 têm que ser docentes em tempo integral, portanto, com o contrato ECDU. Portanto, para facilitar a leitura, portanto, eu estou a ler de baixo para cima porque acho que facilita a leitura deste quadro. Isto será sempre na mesma correspondência, portanto, também no segundo ciclo, portanto, dos 50% de doutores, 37,5% estarão em tempo integral. Depois, eventualmente, no final, se houver algumas dúvidas. Agora, um ponto de situação relativamente das condições em que se encontram os ciclos de estudos para efeito da distribuição de serviço docente. Isto é, neste momento não existe condições para avançar com a distribuição de serviço docente em todos os ciclos de estudos. Vou fazer aqui só um resumo. Portanto, estes são os ciclos de estudo que não têm processo de alteração para 2013-14. Portanto, temos um mestrado em gestão de operações, um mestrado em mecânica computacional, de Minas, portanto, um mestrado em engenharia de informação, só está às siglas, porque isto é um quadro resumo que já foi enviado para os diretores de ciclo de estudo. Portanto, aqui temos aqueles que tiveram apenas alteração em virtude da alteração do número de ECTS no projeto FEUP, que também podem já avançar com a distribuição de serviço docente. Aqui, portanto, temos os cursos com um pedido de alteração integrado no processo de avaliação A3ES 2012-13. Portanto, foram aqueles que decorreram há meses atrás. E aqui o único curso que foi durante 2011-12, que foi mestrado integrado em Engenharia Civil. Portanto, estes são aqueles cursos que têm condições de poder avançar desde já com a distribuição de serviço docente. Tirando um outro ponto, mas pronto, em termos técnicos, só algumas questões técnicas, mas estes são os cursos que já estariam em condições de poder avançar. Aqui são os cursos que ainda não estão aprovados e que têm um processo de alteração para 13-14, portanto, e não podem desde já avançar com o processo de distribuição de serviços docente. Temos o MIB, o MEB, Química, Mecânica, Estados Integrados, portanto, estes cursos tiveram um processo fizeram um pedido de alteração para 13-14 e neste momento ainda não é possível criarem a distribuição de serviço docente. Exatamente, estão fechados. O MIE, pronto, mas o MIE tem particularidades, porque o MIE, a alteração que existiu foi em virtude do projeto FEUP. Eu sei que há a questão das mais uma ou duas unidades curriculares que foram alteradas e nós temos noção disso, mas o âmbito do próprio processo foi do projeto FEUP. Só que na sequência de química, portanto, e de serem unidades curriculares interligadas entre alguns ciclos de estudo, é que existirá ou não a necessidade de alterar uma ou outra característica. O contexto é diferente. Pronto, o contexto... Portanto, isto é apenas um resumo daquilo que estava há pouco a falar. Portanto, sem processo de alteração 13-14 será apenas após a resolução do problema de migração das horas de contacto existentes no FGA, que é um problema que depois aqui a Susana irá falar a seguir. Portanto, nós temos uma questão que tem a ver com a tipologia e horas de contacto que consta neste momento no Cigarra,
que poderá não ser a mais correta e, portanto, teremos que resolver esse problema. Agora, com o pedido de alteração integrado em processo de avaliação A3 eixos 12.13, as propostas de alteração aos ciclos de estudos com avaliação para entrar em funcionamento ficarão sujeitas, após aprovação pelo Sr. Reitor, à apreciação e aos prazos definidos pela A3 eixos, o que não parece que ocorra em tempo útil dos planos de estudo funcionarem em 13.14, pelo que a distribuição de serviço docente será efetuada no plano que atualmente está em vigor. Portanto, serão estes aqui. Portanto, informática, eletro, inovação e empreendedorismo tecnológico, programa doutoral em telecomunicações, programa doutoral em engenharia eletrotécnica e programa doutoral em engenharia informática. Estes cursos tiveram um processo de avaliação A3Es, só que nós não vamos ter em tempo útil uma resposta, portanto teremos desde já começar a trabalhar no plano que está em funcionamento atualmente. Depois o último ponto, com o pedido de alteração integrada em processo de avaliação A3Es 11.12. Portanto, aqui será a mesma lógica, só que aqui só temos um curso, que é Mestrado Integrado em Engenharia Civil. Como ainda não tivemos uma resposta em tempo útil por parte da A3Es, vamos começar a trabalhar no plano que está neste momento em vigor. Aqui, portanto, os ciclos de estudo que estão com um processo de alteração para 13.14 terão que aguardar a aprovação ao nível da reitoria e respectiva publicação em Diário da República e no seguimento dessa aprovação, a atualização no WebGA. Neste momento ainda não estão aprovados e ainda não estão criadas todas as condições para fazer uma atualização, tanto no nosso WebGA, que é a nossa base de dados, como também a nível do CIFEU. Relativamente a prazos, portanto, os prazos, não tendo processo de alteração ou com um processo de alteração ao nível da A3Es, tanto 11.12 como 12.13, serão até dia 15 de abril. E, portanto, aqueles cursos como Química, Mecânica, que ainda estão em aprovação, neste momento ainda não temos um prazo definido, porque aguardamos uma decisão por parte da reitoria. Exatamente. Nós mal tínhamos informação por parte da reitoria, o processo já está algo demorado, nós temos noção disso, mas foram-nos sempre pedidas mais informações, portanto, nós ainda não conseguimos garantir uma data final.